Nos reunimos como comunidade cristã para celebrarmos o terceiro domingo na Quaresma e somos acolhidos pelas palavras de Filipenses no capítulo 2, versículo 8, que nos dizem: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Desta forma, somos reunidos, acolhidos, estamos em comunhão para celebrarmos. Vocês aí nas casas de vocês, eu aqui na minha casa, para que juntos, na presença de Deus, possamos ser orientados mais uma vez pela sua palavra. Assim, nós nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Invocamos a presença de Deus cantando. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será, e o teu amor em nós será manancial de água boa jorrar, a nossa sede estancar, a nossa sede estancar. Sabemos que o pecado habita em nós, nos corrompe, nos afasta de Deus, e que muitas vezes fazemos não apenas aquilo que não queremos, mas também aquilo que não agrada a Deus. Mesmo que Cristo habite em nós, a natureza humana faz com que venhamos a pecar, venhamos a desobedecer. E é por isso que necessitamos chegar na presença de Deus, orar, clamar do seu perdão e pedir que Ele nos limpe, que Ele traga sobre nós a sua mão bondosa e também a sua bênção. Por isso, juntos, oramos. Deus amado Pai, nós te louvamos por esse dia, por estarmos diante de Ti, por sabermos o Teu cuidado, da Tua proteção e da Tua bênção. Porém, é necessário, Senhor, que venhamos a pedir perdão, pois a nossa vida nem sempre vai bem. Não obedecemos Tua palavra, não ouvimos os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos, e por isso pecamos contra Ti, contra o nosso próximo, contra nós mesmos, e atentamos até mesmo contra a nossa vida, contra o nosso bem-estar, e o do nosso próximo também. Pedimos que olhe para nós, que nos examine, que ponha a Tua mão sobre o nosso ser, sobre a nossa caminhada, para que ali também possamos ser conduzidos por Ti. Que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, não apenas para Te ouvir, mas para termos sede de aprender da Tua instrução, Senhor. Que saibamos que tudo aquilo que vem de Ti é bom, é perfeito, é agradável para o nosso ser. E que não tenhamos em nosso coração teimosia e rebeldia, mas que estejamos inclinados a andar contigo. Oramos assim, clamando pelo Teu perdão e pela Tua graça, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. A graça e o perdão de Deus nos vêm através das palavras de Lucas, no capítulo 7, dos versículos 48 e 50, onde o próprio Jesus dá do seu perdão. E assim nos diz Lucas: então Jesus disse: os seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vá em paz.
Assim, com essas palavras, nós ouvimos o anúncio do perdão de Deus, que é derramado sobre a nossa vida, que é derramado sobre o nosso coração, para que nós possamos estar então restaurados, regenerados e ouvir o ensinamento que o Senhor tem a nos trazer. Assim nos anuncio deste perdão, em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como ministro ordenado desta igreja. Amém. Queremos, diante de Deus, pedir pela sua palavra, pedir que nos dê um coração sábio para ouvir, guardar e compreender tudo aquilo que Ele tem a nos trazer também nesse dia. Oramos. Misericordioso e bondoso Pai, nós te louvamos pelo teu perdão que vem a nós. Nós te agradecemos porque podemos ouvir a tua palavra, guardá-la, compreendê-la e também entender aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta manhã. Que possamos estar atentos ao teu ensinamento e assim também, por meio dele, servir o nosso próximo. Que possamos ser obedientes a ti, fiéis a ti, para que andando contigo também possamos trazer mudança ao mundo que está ao nosso redor. Dessa forma oramos em nome de Jesus, o teu Filho, e contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantamos, nos preparando para ouvirmos da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à sua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Queremos ouvir da palavra de Deus que nos vem a partir de 1 Coríntios, no capítulo 1,
os versículos 18 a 25, e assim nos diz o apóstolo Paulo: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não o conheceu, visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, e agradou a Deus salvar então aqueles que creem por meio da loucura da pregação? Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Até aqui, as palavras de Paulo. Queremos ouvir do que nos traz o Evangelho de João, no capítulo 2, de 13 a 23, e por isso convido aqueles que puderem a se colocarem de pé em respeito às palavras deste Evangelho. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo viu algumas pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E os discípulos lembraram da palavra que está escrita: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual Jesus estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus disse. Até aqui, da palavra do Evangelho. Queremos ouvir também o que nos traz o texto de Êxodo, no capítulo 20, dos versículos 1 a 17, um texto que nos é conhecido, mas que sempre precisa ser lembrado para nós. E assim nos diz: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, ou qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem o fizer isso. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás, portanto, 6 dias,
e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos e filhas, nem teus escravos, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e tudo o que neles existe, além daquilo que está no mar. E depois, então, no sétimo dia, descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Até aqui da palavra de Êxodo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém. Querida comunidade, estimados irmãos e irmãs em Cristo, o quão necessária é a lei dentro de nossas vidas? O quanto nós precisamos de regras, de mandamentos, de ensinamentos para o nosso bem viver? Talvez você já esteja pensando na resposta, lembrando daquilo que os textos bíblicos nos falam para este dia. A lei, por menor que seja, nos é necessária, quer seja ela civil, quer seja ela a lei de Deus. E no caso da nossa caminhada cristã, nós sabemos que a graça está acima da lei, porque a graça nos salva. Foi por meio da graça que Cristo pôde então nos trazer de volta para o convívio de Deus. Nós ouvimos aquilo que o apóstolo Paulo fala, trazendo o que Deus fez por meio da sua palavra, por meio do Cristo ressuscitado, o qual é considerado loucura, tanto para os judeus quanto para os gentios. Paulo vai dizer que o Senhor inverteu a lógica deste mundo e tornou a sabedoria deste mundo em coisa louca, para que a sua palavra, então, pudesse trazer sabedoria aos corações humanos, para que aqueles que compreendem essa palavra pudessem ser salvos. Enquanto os judeus pediam por sinais miraculosos, milagrosos, os gregos pediam pela lógica, pediam pela sabedoria. E aí Paulo, nas suas pregações, junto com aqueles que estão junto dele, vão apontar para o Cristo crucificado, para o Cristo ressuscitado. E ali ele vai dizer que está a resposta para tudo aquilo que eles queriam saber. E ali nós vamos ver que o Novo Testamento, também no Evangelho, vai nos apontar talvez para um Cristo diferente daquele que havia se apresentado anteriormente. Jesus está em Jerusalém, ali para celebrar a Páscoa, para ter o seu tempo de cumprimento da lei, mas também para ver como está o templo, a casa do meu Pai, conforme vai dizer Jesus. E ali Jesus chega lá e se entristece. E se ira também, ele fica irritado, ele fica bravo, porque estão transformando a casa de Deus num lugar de roubo, num lugar de morte, de extorsão, ao invés de ser uma casa de adoração. No tempo de Jesus, mesmo com os sacrifícios andando, o preço cobrado pelos animais que seriam sacrificados era enorme, era exorbitante. E o templo era usado para gerar riquezas. Esse dinheiro que era usado ali ia para a caixa do templo.
Pessoas que precisavam de empréstimos pegavam desse dinheiro e os juros eram muito altos, de forma que muitas vezes não conseguiam devolver, pagar essa quantia e eram então tornadas escravas. Aqueles animais que eram vendidos como sacrifício não eram sacrificados. Muitos apenas passavam por uma outra porta e eram tornados a serem levados lá na frente de novo para serem vendidos, ao invés de serem dados ao Senhor como sacrifício. Jesus sabia o que estava acontecendo e é por isso que ele se ira. Porque as pessoas que estavam ali não cumpriam os mandamentos de Deus. Roubavam, matavam, cobiçavam, destruíam e não honravam a Deus. Não serviam a Deus de todo o coração. É por isso que Jesus se irrita. E aí nós vamos adentrar no texto de Êxodo, que vai nos falar de forma específica sobre os mandamentos de Deus. Nós sabemos eles. De uma forma ou de outra nós os lembramos. Talvez não na ordem como a Bíblia nos traz, como o Catecismo nos traz, mas nós os conhecemos. Ame o Senhor teu Deus, não faça outros deuses para ti, santifique o dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não cobice. Enfim, nós conhecemos aquilo que esta parte da lei de Deus diz. E ela rege a nossa vida. No início, quando eu perguntei sobre o mínimo de lei possível para a nossa vida, nós falamos sobre esses mandamentos. Tanto que eles aparecem não apenas na nossa Constituição, mas na Constituição de vários e vários países, mundo afora. O direito à vida, o direito à dignidade, o direito ao trabalho, a bens, tudo isso está ligado de forma direta ou não àquilo que está no livro de Êxodo e de Deuteronômio por meio dos mandamentos. Sem isso, certamente nós teríamos uma anarquia no nosso meio. Nós teríamos um desgoverno. Por mais que às vezes a gente olhe e está uma bagunça mesmo, né? Mas os mandamentos estão aqui para nos encaminhar. E para aquele povo que estava saindo da terra do Egito, da terra da escravidão, eles eram um parâmetro, porque agora eles estavam se organizando em sociedade, eles estavam vivendo, partindo para uma vida social, e os mandamentos de Deus se faziam muito necessários. Por mais que Deus soubesse que no futuro haveria idolatria, que haveria morte, que haveria cobiça, mas o Senhor fala dos mandamentos como um sinal de libertação também. Agora eles eram livres não apenas da escravidão física, mas também da escravidão espiritual. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Fala sobre essa troca. Eles não são mais escravos do faraó, mas agora eles são livres para servir ao Senhor, ao Deus eterno, todo-poderoso. Por isso que nós falamos que nesses mandamentos existe liberdade. O que acontece é quando se ultrapassa os limites que esses mandamentos propõem. Quando existe a morte, por exemplo, não é apenas a perda de vida que está envolvida, mas também a própria perda de dignidade. O ser humano se perdeu no seu propósito a ponto de tirar a vida do outro. E é por isso então que ele perde a sua liberdade e tem que pagar por isso. Quando nós cobiçamos aquilo que é do nosso próximo, esse desejo fica no nosso coração. Porém, ele pode partir para as nossas mãos e se transformar em roubo. É por isso que nós falamos sobre o limite entre o público e o particular. O público é aquilo que está ali para que todos usem. Por exemplo, nossas praças, parques, ruas, aquilo que a gente tem em comum. O particular é aquilo que cada pessoa faz na sua vida. É aquilo que cada um tem por meio do seu trabalho, das suas conquistas. E isso Deus abençoa. Isso Deus faz com que se multiplique.
para que traga vida e abundância sobre essas pessoas. Porém, aquilo que é roubado, que é extorquido, não traz bênção. Aquilo que sai do nosso coração e se torna ação nas nossas mãos, por meio do roubo, não vai fazer bem para a gente. A nossa vida será destruída e, mais ainda, a nossa descendência corre o risco de ser deixada de lado por Deus. Ali, a palavra de Deus vai dizer: eu sou o Deus zeloso que castiga os filhos pela desobediência dos pais até a terceira e quarta geração. Então, muitas vezes, o que nós temos é uma herança espiritual por causa daquilo que os antepassados fizeram. Coisa que talvez nem a geração presente nem saiba, mas que aconteceu e que vem trazer muita dor para as pessoas que estão ali. Porém, nós precisamos lembrar do outro lado e voltar a falar da bênção. A bênção de Deus permanece com essa família, com essas pessoas, por até 1000 gerações. Nós podemos imaginar o que significa isso? Ter 1000 gerações de pessoas abençoadas na nossa família por obedecermos a Deus, por termos um relacionamento com Ele, por caminharmos próximos a Ele. Então, quando nós pensamos nos mandamentos, não devemos pensá-los apenas como algo que limita a nossa vida, mas como algo que nos dá oportunidade para bem viver os dias que o Senhor nos dá. O Senhor não nos quer mal, mas Ele quer nos encaminhar pelo seu bom trilho, para que a gente possa viver bem, para que todos ao nosso redor também possam estar bem e aproveitar dessa vida. E nós sabemos que a salvação em Cristo vai fazer a gente olhar ainda mais para o nosso próximo, vai fazer a gente perceber aqueles que estão ao nosso redor, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas necessidades também. E fazer com que o nosso coração seja movido muitas vezes também a partilhar. Não apenas motivos de oração, mas inclusive a partilha de coisas físicas, de dinheiro, de bens, de comida, para que a outra pessoa também esteja bem. Que o Senhor te dê bons ouvidos para andar na palavra dele. Que você saiba que os mandamentos do Senhor são para que tu tenhas vida, para que tu estejas bem, por causa do amor de Cristo em meio aos teus dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te fortaleça. Amém. Queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico e depois então nós cantamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantamos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Trazemos também alguns avisos, alguns comunicados, lembrando que as nossas atividades presenciais estão
canceladas por causa dos decretos que nós temos, e aquelas que são possíveis de serem mudadas, nós estamos mudando. Nossas promoções, nossas reuniões também, para que depois, quando nos for possível, a gente possa então organizar a nossa vida, organizar os nossos dias. Nós temos o ensino confirmatório, que está dentro disso tudo, que precisa ser então conversado para que possa iniciar. Temos também as promoções. Eu lembro da promoção que teria neste domingo aqui na comunidade de Hortêncio. Ela está sendo transferida para uma outra data para que ela possa acontecer. Lembramos também do cachorro quente do ABC, no Arroio Bonito Caí, que aconteceria no próximo dia